E quem diria que o TikTok estaria no centro do pregão num dia de baixa nas bolsas? Foi o que aconteceu nessa sexta-feira. Eu sou Gustavo Ferreira, repórter do valorinvest.com. Tá começando agora o seu saldo deste dia 7 de agosto de 2020, em que o Ibovespa caiu com força. A aversão ao risco lá fora, a aversão ao risco aqui dentro também caiu 1,30% hoje, de volta à faixa dos 102 mil pontos, por pouco abaixo dos 103 mil pontos. O dólar comercial, por sua vez, subiu hoje 1,32%. Coincidentemente, na mesma medida em que caiu a bolsa, sinalizando a busca por proteção do investidor, com o dólar encerrando a semana aos R$ 5,41. O caso do TikTok é o seguinte: ontem o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou um decreto, uma determinação de que tanto o TikTok, o aplicativo TikTok, você aí se não usou deve conhecer, já deve ter recebido algum videozinho aí que o pessoal grava lá. Trump falou que para o TikTok e também para o WeChat, que é uma espécie de WhatsApp chinês, continuarem funcionando nos Estados Unidos, o serviço prestado tem que ser comprado em 45 dias por uma empresa americana. Caso contrário, os serviços podem sair das lojas da Apple e do Google. Não se fazem mais guerras frias, guerras comerciais como antigamente, essa aqui bastante disruptiva, né? Antigamente era um país tentando interferir na commodity do outro, agora é na tecnologia, o grande campo de crescimento, onde deve estar o crescimento da economia mundial pelos próximos anos. É lá onde está o principal centro das tensões agora entre Estados Unidos e China, que no próximo dia 15 tem uma conversa marcada, no sábado, depois da semana que vem. Os dois países se encontram para avaliar quantas anda o acordo comercial que eles assinaram lá em janeiro. Se você não se lembra, os dois países vinham trocando, ainda trocam, tarifas de importação desde 2018, quando Donald Trump iniciou essa troca de tarifas, a guerra comercial com a China. Era um pleito da primeira eleição dele. Esse ano tem eleição, quem sabe, para um segundo mandato de Donald Trump. Era um pleito dele combater aí o domínio ou o crescimento da economia chinesa nos últimos anos, que vem ameaçando a hegemonia da economia americana. O governo americano alega que a China rouba empregos dos Estados Unidos, etc, etc, etc e tal. Capítulo agora aqui em 7 de agosto de 2020 é esse, com TikTok, WeChat, tem também a Huawei, está sempre por aí nas manchetes, com Estados Unidos e China brigando, tendo o que conversar para saber se os planos que eles acertaram lá em janeiro de trégua, uma trégua parcial com algumas tarifas baixadas, algumas compras retomadas, remessas de novo de compras chinesas de produtos agrícolas americanos. É nesse climão aí que essa conversa vai acontecer no dia 15. A gente sabe que os dois países sempre estão se mordendo, mas também não queimam dinheiro. De toda forma, vale ficar atento. O mercado, com tensão em relação a isso, aqui no Brasil, teve então demonstrada a sua aversão ao risco, com a bolsa caindo, o dólar subindo, mas não foi só isso, também tem motivos bem brasileiros para isso acontecer. Ontem, o Senado aprovou um projeto que procura limitar os juros do cheque especial e do cartão de crédito aqui no Brasil durante a pandemia. Ações de banco ficaram patinando, há uma intervenção estatal em um setor dos mais importantes da bolsa brasileira e da economia brasileira. O mercado torce o nariz para isso e tem torcido o nariz também para o rumo da trajetória da dívida aqui no Brasil. Tem tido preocupações com pressões de ministros antes contra a equipe econômica, agora parece que a equipe econômica não está tão contra assim, a romper o teto de gastos que foi imposto no Brasil em 2017, que vem desde então, mesmo antes da reforma da Previdência ser aprovada, melhorando a trajetória, a perspectiva para o endividamento brasileiro. Os ministros vêm pressionando o presidente da República, Jair Bolsonaro, a topar romper com esse teto constitucional em vigor já há mais de 2 anos. O investidor olha para isso, fica com medo de, no longo prazo, o Brasil não conseguir pagar direito às suas contas.
Daí entre os juros nessa jogada, né? Entre os juros nessa jogada também, os juros estão mexendo agora de uma forma curiosa, os juros curtos aqui dos títulos DI negociados no mercado brasileiro caíram com a perspectiva de talvez de novos cortes da Selic, que foi levantada na semana. A expectativa era que caísse mais 0,25 e ficasse lá parado, mas o Banco Central sinalizou que pode ter um pouco mais, adotando um pouco também do receituário do Fed, né? O Fed nos Estados Unidos vem mantendo já os seus estímulos como estavam já há algum tempo e sempre sinaliza que pode dar mais e vem mantendo o mercado, de certa forma, se alimentando de expectativas, ainda que não de novos estímulos. Foi também, parece, o que o Banco Central fez, muito embora tenha muito analista apostando que a Selic vai ficar parada mesmo nos 2%. Ainda assim, com essa perspectiva, juros mais curtos caíram, taxas longas, no entanto, fecharam a semana em alta, o investidor olhando para esse risco fiscal e imaginando que o governo tenha dificuldades com os gastos pressionados de honrar com seus compromissos no futuro com a dívida subindo. Se for assim, o investidor passará a exigir mais juros para comprar títulos do Tesouro, que são aqueles que financiam o governo brasileiro. A maior parte da dívida do governo brasileiro é interna, também com bancos. Se o juro sobe, como é que fica com a economia tão fraca? É assim, nessa tensão, que começa a próxima semana aqui no Brasil, em que eu converso na segunda-feira com o Fabiano da Kairos Capital, converso também com o Calabrese da GAD sobre isso e sobre o Rally do Ouro, que nessa semana seguiu em alta em Nova York, rompeu a barreira dos $2.000, fechou acima disso, já tinha rompido, mas fechou acima disso pela primeira vez e encerrou a semana, apesar da queda diária aqui de realização da sexta-feira, acima disso, e eles vão falar se tem ainda campo para subir o ouro. Tem gente apostando que sim, tem gente apostando que não, você vai saber com eles se vale a pena ainda participar da Corrida do Ouro 2020 ou se você já ficou para trás. E claro, eles vão passar a limpo esse momento de tensão que está no mercado, que é o momento de tensão com que os pregões terminam aqui no Brasil e no mundo nessa sexta-feira, em que o Ibovespa terminou praticamente empatado. No meio desse caminho, dólar para cima. Por um lado, com a perspectiva de Selic talvez mais baixa no curto prazo, que traz menos dólares para o Brasil e faz o preço dele subir, aquele negócio, se tem menos banana na feira, o preço dela sobe, com o dólar é a mesma coisa, e também com a perspectiva de longo prazo preocupante, com o real por si só perdendo valor em relação às outras moedas, em relação também à moeda americana. Eu sou o Gustavo Ferreira, repórter do Valor Invest, fico por aqui. Te convido a passar o fim de semana acessando valorinvest.com e a me encontrar aqui na segunda-feira para mais um bate-papo, quem sabe com algumas tensões um pouco mais acalmadas. Grande abraço para você, bom descanso e até a próxima. Tchau.